Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí mais um vídeo falando aqui um pouquinho sobre espiritismo, né? Trazendo algumas palavras, um pouco de esclarecimento sobre livros básicos aí da doutrina. Hoje nós vamos mais uma vez falar sobre o Livro dos Espíritos e o tema proposto são as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, tá? Tá na parte segunda, capítulo sexto. As questões aqui elas vão de 237 a 256. Então, quem tiver o Livro dos Espíritos aí quiser acompanhar, fazer uma leitura antes e para acompanhar a palestra, eu aconselho, que eu acho que é interessante. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui o que Kardec quer trazer para nós, né? Ele fez uma série de perguntas buscando entender como que é a vida no plano espiritual, né? Como funciona para esses espíritos que vinham se comunicar com ele, tudo isso que ele estava aprendendo, né? Como que funcionava essa situação toda, né? Porque é o desconhecido para nós. Alguns têm evidência, né? Alguns conseguem conversar com os espíritos e ter às vezes mais informações do que nós, mas eu sou da turma que não tem essa mediunidade tão aflorada para ter essa comunicação, sentir, né, o que os espíritos passam. Aqui tem muitos médiums que conseguem sentir a energia do espírito em sofrimento e sentir frio, sentir calor, né, sentir as dores deles. Então, principalmente em dias de tarefa, muitos de nós, às vezes, a gente sente uma dor de cabeça, sente uma dor física no corpo, fala, poxa, mas eu não estava com isso, né? O que aconteceu para aparecer essa dor do nada? De repente eu acordei com essa dor, ou essa dor vem me acompanhando já tem uns 2, 3 dias e de repente você vai para a tarefa, faz sua atividade mediúnica e essa dor simplesmente desaparece como se fosse tirada com a mão. Muitas vezes pode ser um espírito sofredor que acaba se aproximando da gente, né? E aquilo que ele está sentindo você começa a sentir, às vezes num grau maior ou num grau muito menor do que a dor que ele sente. E aí Kardec vai averiguar mais a fundo como que funciona isso. E ele pergunta para os espíritos, né, como é que funciona isso, como é que se dá todas essas sensações, né, todas as percepções, todos os sofrimentos dos espíritos. E o plano espiritual de luz, né, diz para Kardec, mais ou menos, vou tentar resumir todas essas questões, tá, na explanação, mas diz mais ou menos o seguinte, que depende muito do nível, do grau evolutivo desses espíritos, tá? Porque, de fato, essas sensações de frio, de calor, de dor, elas são inerentes ao corpo físico, né? Inerentes a nossa vibração mais baixa, a vibração terrena, da matéria, tá? Ela fica restrita à matéria, basicamente. Os espíritos evoluídos, né, que atingem outros graus evolutivos, uma evolução moral, né, evolução intelectual, eles já não têm mais esse apego e essas dificuldades, esses sentimentos, né, ligados ao corpo físico. Para eles, simplesmente desligou do corpo físico, eles já não sentem mais todos esses não tem mais essas percepções de frio, de calor, né, de dor. Então, as percepções dependem muito do grau evolutivo de cada espírito, da forma como levou a vida encarnada, né? Então, nós temos muitos espíritos que relatam que após o desencarne, muitos deles estavam em sofrimento, em dor, em angústia ou praticando coisas ligadas à energia negativa, de maldade, né? As más inclinações morais mesmo, e eles, quando desencarnam, continuam ainda ligados à matéria, né? Apegados a um bem material, apegados a uma vingança, enfim. Desencarnou, eles continuam ligados a essa energia. A energia pertence ao espírito, né? O corpo físico ele é só um veículo, é só um invólucro que mantém o espírito. A energia, tudo que se vibra no espírito, é o espírito que vibra, né? É ele que vai carregar essas frequências negativas para onde quer que ele vá. Então,
espíritos que desencarnam em sofrimento, com uma vibração muito baixa, eles vão continuar sentindo isso, vão ainda sentir a necessidade da energia densa, que é peculiar ao corpo físico. Então eles vão para o plano espiritual e ainda sentem dor, por exemplo, alguém que faleceu aí numa troca de tiros, por exemplo, né? Faleceu numa guerra ali, envolto na batalha de ódio, querendo matar, tirar a vida do outro oponente. Esse espírito provavelmente ele vai desencarnar e ele vai sentir as mesmas, vai continuar sentindo as dores, vai continuar sentindo ódio, vai continuar sentindo esses sentimentos ruins. Então, para os espíritos inferiores, isso ainda é muito recorrente, acontece, sim, tá? Então, esses espíritos eles vão dar relatos de que estão sentindo dor e tudo mais, mas conforme eles vão se aclarando da situação, vão entendendo que isso não faz mais parte da condição atual deles, né, de espíritos, que eles não precisam mais sofrer isso, eles vão se depurando e deixando de sentir de ter essas sensações que são vinculadas ao corpo físico. O espírito, ele não tem órgãos como nós, a boca, o nariz, os olhos, o olfato, os sentidos. Ele não tem esses sentidos. Ele enxerga, ele ouve, ele percebe as situações como um todo. Imaginem uma bola de luz, de energia, e toda ela consegue perceber o ambiente ao redor, né? Então ele consegue, os espíritos mais evoluídos, eles têm um domínio muito maior das suas capacidades intelectuais e mentais, então ele consegue sair de um ponto e ir para outro ponto do planeta, ele consegue desdobrar a sua consciência e estar em dois lugares ao mesmo tempo. Foi o que eu entendi aqui da leitura do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Então, um exemplo para a gente ter uma ideia mais clara, até da percepção dos espíritos. Se você for pensar um prédio, os andares mais altos, você consegue ter uma visão muito mais ampla da coisa, daquela região, daquele bairro, daquela cidade. Enquanto os andares mais baixos, eles só conseguem ver o que está ali perto. E com os espíritos, a evolução é mais ou menos assim, tá? Espíritos que estão em um nível evolutivo maior, eles conseguem até se tornar invisíveis para os espíritos inferiores, entendeu? Então, dada a capacidade que o espírito vai adquirindo conforme ele vai evoluindo. Então, se ele quiser visitar uma região umbralina, quiser visitar algum espírito que precisa de energia, ou se ele quiser acompanhar, assistir aquele espírito sem ser notado, ele consegue se fazer desaparecer a energia, né? Aquele espírito inferior ele não consegue perceber. Ele consegue ver espíritos ainda abaixo dele, mas acima, se aquela entidade não quiser aparecer, ele não vai ver. Então, as percepções, as sensações, elas vão mudando de acordo com a nossa evolução, né? O espírito, conforme ele vai evoluindo, ele vai descobrindo coisas. Kardec pergunta aqui sobre Deus para os espíritos. E os espíritos dizem que depende muito do seu grau evolutivo, né? Quanto menos evoluído, você consegue ter uma noção, não consegue falar, não consegue ver diretamente Deus, mas você consegue saber ter uma intuição de que aquilo uma ordem, aquilo é uma obra de Deus. E quanto mais evoluído você você vai conseguindo entender e interpretar muito melhor, ter uma intuição, uma sintonia muito maior com a divindade criadora, né? Chegando ao ponto de espíritos que são mensageiros direto das mensagens do que Deus determina, né? Tem, segundo a literatura, engenheiros siderais, né? Que criam, que ajudam Deus a construir, a criar, a desenvolver os universos, a natureza e tudo para que flua da melhor maneira possível. Então esses espíritos conseguem captar as mensagens e conseguem ter uma comunicação muito mais direta.
e aí vai do grau evolutivo deles, tá? Então, o que a gente pode fazer quando tem um espírito desse, que você sente que a energia não é sua, um espírito sofrendo, você sente que ele precisa de ajuda porque ele ainda está preso à matéria, preso às sensações terrenas e tudo mais. Como sempre, oração, bons pensamentos, bons fluidos, certo? Pedir que os espíritos bons, que os seus protetores, seus guardiões, auxiliem esse espírito que está te procurando, que está ao seu lado. Ele está sofrendo, ele muitas vezes não sabe o porquê ele está ali do seu lado, muitas vezes ele não sabe o porquê ele está sentindo aquilo. Ele sabe às vezes que ele faleceu, que ele já não está mais encarnado, mas ele não consegue se livrar dessa energia ruim, se livrar do sofrimento. Então, o que a gente tem que buscar é sempre vibrar positivamente, pedir que a espiritualidade ajude, acompanhe, encaminhe. Tal que os espíritos muitas vezes nos orientam nas tarefas mentaliza a casa espírita, mentaliza a sala de passe, sabe? Pede para que esses espíritos sejam encaminhados para esse local, pede para que eles sejam levados para lá e cuidados. Mentalize para esse espírito, fala, olha, me desculpe, eu não posso te ajudar, eu não tenho as ferramentas. Siga com esse mentor que tá ao seu lado. Ele vai poder te ajudar, eu não posso te ajudar. Tá certo? Peça o auxílio da equipe espiritual, mentalize a fraternidade dos socorristas, mentalize o grupo do irmão Alexandre, peça para que eles assistam vocês, para que ajude esse irmãozinho, esse ser que está em sofrimento, porque podemos ser nós quando a gente falecer, né? A gente nunca sabe como é que vai ser. O ideal é a gente ter uma vida buscando sempre ser melhor, buscando a maior retidão possível para que chegue nesse momento do desencarne e a gente não tenha nenhum tipo de... tenha um desencarne e não fique preso à matéria. Então, isso não é conquistado simplesmente no momento da morte, é uma construção de vida, né? Mudança de pensamento, mudança de comportamento. Então, busquem sempre isso daí, manter um padrão vibratório bom, para que quando chegar nesse momento do desencarne, de mudar de plano, a gente esteja o mais apto possível para poder seguir de fato com os socorristas e ter uma recuperação, né? Estar prontos o mais rápido possível para poder trabalhar no plano espiritual, para poder visitar nossos parentes queridos, para poder auxiliar aqueles que a gente quer auxiliar, enfim, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Agradeço a presença de todos aqui nesse vídeo. Fiquem com Deus, que os bons espíritos os acompanhem sempre, tá bom? E estamos aqui sempre à disposição para auxiliar e trazer um pouquinho do que a gente entende e interpreta sobre esses temas, são tão ricos. Se a gente for se debruçar sobre todas essas questões aqui, vamos precisar de pelo menos uns 20 vídeos aí, um vídeo para cada questão de 1 hora no mínimo, e ainda vai faltar tempo, tá bom? Então, leiam, estudem e sejam felizes, pessoal. Que Deus fique com vocês. Um abraço e até mais.